Existe uma diferença muito grande na cabeça de quem prospera para a cabeça de quem tem uma vida limitada. Não necessariamente é a situação que essa pessoa se encontra, porque a situação ela pode ser algo que vai mudar daqui a pouco, é muito circunstancial, entendeu? Nem todo mundo que prospera muito vai estar sempre no topo. Às vezes a pessoa, ela retrai para depois ela subir de novo. Isso daí é até comum. É por isso que fala-se muito, né? Às vezes os milionários, bilionários se endividam para poder dar um próximo passo, eles vão e ganham 30 vezes mais. E às vezes a pessoa que tá lá atrás, que tá andando a passos de formiga e sem vontade, ela acaba não crescendo porque ela também não arrisca tanto. Então, por isso que eu não quero me prender à situação, mas eu quero falar aqui sobre a forma de pensar, tá bom? A pessoa que tem uma vida limitada, não é que ela não ganhe dinheiro, mas é que a mente dela não consegue enxergar próximos passos que vão trazer retorno para ela. E a forma de pensamento viciada é sempre assim. Quando acontece alguma coisa que deu errado, ela vai virar e vai falar assim: não, mas isso é a culpa do fulano, entendeu? Isso daí aconteceu porque a gente está em crise. Isso daqui aconteceu porque o cliente não pagou. Isso daqui aconteceu porque fulano tem... Isso daqui aconteceu porque fulano tem inveja de mim. Eu preciso me proteger. As pessoas não podem saber das minhas coisas, porque senão elas vão tirar as minhas coisas, porque senão as pessoas vão tentar me sabotar. Poxa, fulano não acredita em mim, fulano não quis fazer isso pra mim, então o que eu podia fazer? Eu não podia fazer nada, isso não estava no meu alcance. Essa pessoa, ela sempre pensa dessa forma, sempre que alguma coisa dá errado, a culpa é de outra pessoa, de outra situação, e às vezes a narrativa dela é muito perfeitinha, tá? Já a pessoa que prospera, ela pensa diferente. O que ela pensa é o seguinte: cara, isso aqui aconteceu. Ainda que tenham terceiros envolvidos, ainda que seja realmente uma crise, ainda que seja isso, ela pensa: o que eu posso fazer para isso não me atrapalhar mais? O que foi que eu fiz aqui que eu permiti que isso acontecesse? Aí as respostas podem ser 1001. A pessoa não sabia daquilo antes, não tinha passado por aquela situação antes, mas sempre a resposta dela a alguma coisa que deu errado é: como é que eu posso fazer para que isso não interfira mais? Como é que eu posso fazer para que isso a partir de agora dê certo? É sempre uma pergunta. Então, quando ela vê uma conta que ela não consegue pagar, ela não fala: ai meu Deus, eu não quero me envergonhar com essa dívida, nem isso aqui. Ela pensa assim: como é que eu posso fazer para fazer mais dinheiro? Como é que eu posso fazer para isso aqui ser irrelevante? Ou então, às vezes, ela provocou aquilo para dar um próximo passo. Então, já era algo provocado. Entendeu? O gancho aqui, é por isso que eu quero falar para vocês, é a forma com que a pessoa se posiciona. A pessoa número 1 se posicionou de uma forma que ela não tem como achar solução. Porque não foi ela que causou o problema, logo, ela também não é dona da solução. A segunda pessoa, independente da forma com que aquele problema tenha parado no colo dela, ela já pensa: como é que eu posso fazer para que eu resolva isso aqui? Entendeu? Você não vai ter a resposta sobre tudo na sua vida, mas o que vai determinar o seu resultado é a sua habilidade de criar soluções, é a sua habilidade de se adaptar. Só que, se para você é mais importante não ser o responsável pelaquela situação, é mais importante não assumir a culpa, se você dá tanto valor a uma ilusão de segurança emocional, tipo: essa culpa não é minha, então eu não preciso me sentir mal por isso. Se isso daí vale mais para você do que o resultado que você poderia estar tendo, bom, você vai ter uma vida limitada. Porque quanto menos responsabilidade você assume, menos você ganha. A prosperidade, ela tem mais problemas. Ela só é mais legal, pois ela tem mais problemas. Quanto mais coisas se tem,
mais trabalho dá para administrar tudo. Quanto mais dinheiro você move, mais trabalho dá para administrar tudo. Se você tem um carro de luxo, você não quer estacionar ele de qualquer forma. Você não quer deixar ele de estar... Você limpa, você cuida, você presta atenção. Por quê? Porque aquilo ali custa caro, aquilo ali depende de manutenção. Entendeu? Você não vai passar em qualquer rua, você não vai deixar esse carro estacionado em qualquer lugar. Entendeu? Por inúmeras coisas. Sabe? Inúmeras coisas. Então, você tem que começar a entender como os seus pensamentos estão sendo guiados. Porque o porquê do que você faz, a razão por trás do que você faz, é mais importante do que você faz. As duas pessoas ali tinham problemas. A primeira não era culpada, não tinha solução, ia continuar no mesmo lugar. A segunda poderia não ser culpada, mas assumiu a culpa e queria uma solução muito melhor. Uma usou como trampolim, a outra usou como parede. Então é isso que você tem que se perguntar, porque muitas vezes a forma com que a galera fala sobre mentalidade não é tão prática assim, palavras bonitas, mas não explica muito ou então é muito raso. Aqui a gente conseguiu pelo menos enxergar, mesmo que no vídeo seja de uma forma limitada, conseguiu enxergar exemplos práticos. E é por isso que eu digo que você tem que ter o controle mental, porque problemas pequenos podem ser um pouco mais irrelevantes, você passa. Agora, nem sempre você tem problemas pequenos no dia, e aí o teu emocional entra em jogo. E quando o seu emocional entra em jogo, você perde a clareza mental. Você perde a habilidade de criar e você passa a reagir. Ah, significa que você tem que ter uma inteligência emocional? Eu não sou tão fã desse termo. Porque quando você tem um controle mental, você opera acima das emoções. E aí, pô, não significa que você não vai ter raiva, não significa que você não vai responder, mas você vai ter o resultado que você quer. E aí, perde o ímpeto. Você passa a agir de forma estratégica, entendeu? Então, eu prefiro ter o controle mental para você determinar o resultado. E é por isso que você escala. Você não escala porque ele vai te deixar rico da noite pro dia. Você escala porque todos os empecilhos, as paredes que você estava alimentando durante o dia, você consegue usar de trampolim. E aí fica muito mais fácil. Você fica muito mais ousado nos seus objetivos, porque você já está conseguindo muita coisa. Fica mais crível. Não é você acreditar que você é uma pessoa poderosa. É você estar vendo isso acontecer em tempo real. É muito diferente.